Na verdade, hoje o meu objetivo aqui nesses 20 minutos é apresentar basicamente duas coisas, né? Em primeiro lugar, apresentar um pouco para o Senado Federal, né, para as pessoas que nos acompanham, o resultado, em linhas gerais, do grupo de trabalho que a Secretaria-Geral coordenou ao longo do último ano. E em conjunto a isso, o tema da nossa audiência, fazer algumas contribuições, alguns comentários sobre o PL do senador Aloysio e ver como a gente evolui a partir do diálogo. Sobre o grupo de trabalho, foi uma iniciativa, né, tomada pela presidenta Dilma no ano passado, criar o grupo. O grupo reuniu a Secretaria-Geral da Presidência e mais 6 ministérios: a Casa Civil, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. E, além dos ministérios, reuniu 14 entidades da sociedade civil que compõem, na verdade, são 14 entidades que foram indicadas por uma organização, né, chamada Plataforma por um Novo Marco Regulatório, né, que reúne em torno de 50 mil organizações no Brasil e que escolheu essas 14 entidades para acompanhar o trabalho conosco. Ao longo do trabalho do GT, a Secretaria-Geral realizou um seminário internacional com mais de 150 especialistas, entre especialistas nacionais e internacionais, 40 reuniões bilaterais com ministérios de atuação finalística, mais de 250 gestores públicos contribuíram com a proposta, né, dentro desse grupo de trabalho. E, enfim, além disso, a gente tem participado, já participou e tem participado de muitos eventos, enfim, para discutir esse tema. Entrando direto no mérito, senador, até para a gente ter bastante tempo para comentar o PL, qual foi o principal diagnóstico a que a gente chegou? Acho que tem 3 pontos que são mais destacados. O primeiro é que o tema do qual nós estamos tratando hoje é um tema que tem uma insegurança jurídica muito destacada. Na verdade, o fato da gente não ter uma lei específica que faça a regulação das parcerias entre o Estado e a sociedade civil acaba gerando uma insegurança, uma dispersão legislativa, e essa dispersão legislativa acaba gerando uma série de dúvidas, tanto para o gestor de qual norma aplicar e como aplicar, como para as próprias entidades, porque se até o próprio gestor tem dificuldades de entender quais são as normas que estão em vigência ou quais são exatamente o conteúdo das normas, imagina para as entidades fazerem a prestação de contas nesse sentido. O que isso acaba gerando também? A falta de lei específica acaba gerando também uma coisa que afeta bastante aqui o Parlamento, uma sobrecarga sobre a LDO, e acho que esse exemplo, a gente construiu esse quadro, acho que não tem sentido passar ele inteiro aqui, mas o que vocês podem perceber é que toda vez que tem uma mudança de cor ali, teve uma mudança na regra, né? Então, sobre todos os temas, né, que a gente está tratando, você tem uma mudança na LDO muito significativa, muitas regras que variam de ano para ano, idas e vindas, enfim, coisas que dão uma instabilidade muito grande para o marco jurídico da relação entre o Estado e as organizações. E, além disso, no tema da segurança jurídica, tem um ponto bastante importante, é que cada vez mais, isso fica claro não só na jurisprudência dos órgãos de controle, mas também na própria jurisprudência interna, na maneira como o governo trata a questão, se você tem feito o que a gente está chamando aqui de analogias indevidas entre as organizações da sociedade civil e os entes federados. Muitas vezes se acaba cobrando de uma organização da sociedade civil uma estrutura, uma organização que é própria dos municípios e dos estados, o que não atende não só as organizações da sociedade, porque acaba cobrando algo que elas efetivamente não têm, mas também atende pouco o interesse público, porque uma vez cobrando uma coisa que você sabe que as entidades não têm, isso acaba gerando uma série de confusões, enfim, confusões em termos jurisprudenciais, em termos técnicos, que a gente aqui nos comentários ao PL vai tentar corrigir. Um segundo ponto que acho que vale a pena destacar
no nosso diagnóstico são as dificuldades na gestão pública, que a falta de uma regulação mais eficiente, mais firme, acaba gerando. Uma primeira coisa é uma ausência de dados sistematizados. Eu acho que hoje o governo, tanto o governo federal como a sociedade como um todo, o Senado, o Parlamento, as próprias organizações da sociedade civil, há poucos dados sistematizados sobre as entidades e principalmente sobre o trabalho que as entidades realizam. Eu acho que tem muita coisa, muitas experiências, muitos relatórios, enfim, mas o que a gente acaba vendo é que toda vez que surge uma crise ou que a gente tenha algum elemento mais tenso de discussão, tem uma ausência de dados mais que consigam abarcar a universalidade do trabalho dessas entidades. Isso é uma coisa que tanto o governo quanto outros parceiros, enfim, até o próprio Senado Federal, poderiam ajudar bastante para a gente mudar um pouco essa realidade. Uma segunda característica é um planejamento insuficiente das parcerias. Há planejamento, né? Por exemplo, para fazer um edital hoje do chamamento público, os ministérios são obrigados a estabelecer uma série de planejamentos. Mas essas regras, primeiro, elas variam muito de ministério a ministério e é necessário que a gente se debruce, né, o parlamento e a própria gestão pública se debruce um pouco sobre o tema do planejamento das parcerias, para que não só as parcerias sejam melhor executadas, como elas sejam melhor planejadas. Quanto melhor planejada a parceria, melhor a gente tem a execução e menor o risco da gente ter escândalos ou problemas de versação do dinheiro público. E uma terceira característica é uma pouca ênfase no controle de resultados. Aqui não é só um problema das organizações da sociedade civil, acho que quando é um tema do nosso direito administrativo, um tema da nossa gestão pública, mas o foco, mesmo geralmente o foco das normativas, o foco do controle, o foco das parcerias acaba sendo muito no controle de conformidade e pouca ênfase no controle de resultados. Acho que esse é um tema também que pode ser bastante explorado aqui no Parlamento e no diálogo com o governo. Enfim, um terceiro item desse nosso diagnóstico são o tema que gera alguns entraves à atuação das organizações da sociedade civil. A gente colocou um termo forte, que a gente está chamando aqui de criminalização burocrática, mas, na verdade, é um pouco uma sequência do que acaba acontecendo por uma ausência de lei específica. Não havendo lei, o próprio gestor e a própria entidade fica com dificuldade de saber que norma seguir. Se há dificuldade de que norma seguir, é natural que o controle exerça o controle de forma rigorosa e a gente acabe tendo muitas entidades que realizam um trabalho sério, tendo a sua atuação comprometida um pouco por essa ausência de uma regulação adequada. Uma segunda característica desse entrave à atuação das organizações é a redução das fontes de financiamento. Hoje há uma crise séria. O Brasil, na verdade, é uma crise derivada de uma coisa boa. Com o crescimento econômico no Brasil, a consolidação da democracia e a nova colocação do Brasil em termos internacionais, boa parte dos doadores internacionais que sustentaram durante algum tempo a organizações da sociedade civil no Brasil direcionaram seus recursos para a Ásia e África, tirando boa parte do financiamento das organizações da sociedade civil no Brasil. Qual é o problema disso? Na verdade é que isso combinado ao fato de que cada vez mais, tanto os doadores privados como o próprio governo, exige que o financiamento seja feito a partir de projetos, as organizações da sociedade civil hoje têm uma dificuldade clara de financiamento das suas próprias atividades e principalmente das suas áreas meio. O que exige do gestor um olhar muito atento a isso, sob pena da gente exigir muito, e aqui nós estamos discutindo um projeto de lei muito detalhado em relação às exigências das organizações da sociedade civil, mas de um outro lado também as próprias fontes de financiamento, o estímulo a essa organização tem se reduzido nos últimos anos. Enfim, e esses entraves acabam gerando uma baixa execução orçamentária. Bom, a esse diagnóstico o Parlamento reagiu. O Parlamento tem reagido, tem oferecido várias propostas. Sobre esse tema, que a gente chama aqui tecnicamente de contratualização, o Parlamento tem 23 projetos tramitando na Câmara Federal e 10 no Senado Federal. E sobre esse tema, também a gente fez um estudo. Nos últimos anos, você tem uma série de projetos que foram
foram apresentados pelos parlamentares, né, são mais de 100 proposições, quase 200 proposições aqui, que tratam dos temas mais variados. Quais são os projetos principais? Esse, o projeto do senador Aloysio, que a gente está discutindo aqui, que estou chamando de projetos principais, os projetos mais complexos, que têm um grau de universalidade grande, que tratam do começo ao fim o tema da contratualização, né? E tem o PL 3877 de 2004 na Câmara Federal, que é oriundo lá da primeira CPI das ONGs aqui no Senado Federal, que possui 19 apensos, enfim, está sob a relatoria do senador Eduardo Barbosa, do deputado Eduardo Barbosa, e o PL 177 de 2012 do deputado Esperidião Amin, que também tem um grau de universalidade bastante grande. Bom, sobre o mérito do PL e sobre o tema da contratualização, o que a gente deve fazer? Eu acho que o grupo de trabalho nosso dentro do governo federal chegou a basicamente 3 conclusões. Que não dá para tratar esse tema sem você trabalhar inovações na gestão pública e valorização das organizações da sociedade. Não dá para trabalhar esse tema sem que você tenha um olhar atento para o controle na aplicação dos recursos públicos e sem que você tenha um olhar atento à eficiência na implementação dos projetos. Eu vou passar direto, senão eu vou estourar meu tempo, pode passar direto para a fase dos comentários ao PL do senador Aloysio, e qualquer coisa eu volto aqui ao que eu tinha a apresentar, senão eu estouro os 20 minutos, e essa daqui, sem dúvida, é a parte mais importante. Sobre o tema, os comentários ao PL, na verdade, a gente acredita que há muitos pontos de convergência entre o diagnóstico que a gente produziu e o PL apresentado. Então, na verdade, os comentários que a gente tem a fazer aqui são mais comentários em relação a pontos de atenção do que propriamente uma discordância ou uma oposição ao projeto. Na verdade, o que a gente quer, a nossa intenção aqui é fazer uma contribuição de natureza técnica e de natureza política também para incrementar o projeto e revelar alguns pontos que são bastante importantes nessa discussão. A primeira é que o artigo 6º do projeto propõe algumas alterações estatutárias para as organizações da sociedade civil. Nós, no nosso grupo de trabalho, em diálogo com a sociedade, percebemos que as organizações elas já passaram por 2 momentos muito críticos em termos de alterações estatutárias. Um primeiro momento foi as alterações derivadas do Código Civil, que gerou uma série de confusões, uma série de problemas para as entidades, e depois mesmo a lei das OCIPs, para algumas delas, você teve que fazer algumas alterações estatutárias que foram importantes. Então, na nossa visão, a melhor alternativa não seria pedir que elas fizessem alterações estatutárias para atender aos requisitos impostos pelo PL para fazer as parcerias, mas sim que o PL tivesse proposições rigorosas, né, regras rigorosas para acesso a recursos públicos e que, independente da titulação das organizações, elas pudessem acessar os recursos. Vou dar um exemplo para deixar mais claro o que eu estou falando. A própria Pastoral da Criança, a Pastoral da Criança é uma entidade religiosa. E muitas vezes há uma dificuldade entre os gestores públicos do governo de permitir que uma entidade religiosa acesse recursos públicos. Na verdade, o que a nossa ideia e a nossa proposição é que, independente da configuração da entidade, ela possa acessar os recursos desde que ela passe por um chamamento público, desde que ela tenha que prestar contas, desde que ela esteja submetida às outras regras, né? Ou seja, não é o Estado dizendo como a entidade deve ser, mas sim o Estado dizendo que regras essas entidades devem seguir para que elas acessem recursos públicos. Um segundo ponto bastante importante é a necessidade de criação do instrumento jurídico próprio. E aí, senador, eu acho que o PL do senador Aloysio, ele já sentiu isso, ele já avançou um pouco nessa direção, mas talvez aqui a gente precise de uma intervenção até um pouco mais radical, um pouco mais profunda, né? Porque o convênio, como instrumento principal de relação entre o Estado e as entidades, no nosso entendimento, ele se esgotou como instrumento principal. Na verdade, seria muito importante que o PL contemplasse a criação de um instrumento jurídico novo,
próprio da relação entre o Estado e as organizações, né, da sociedade civil. O PL do senador Aloysio já cria o convênio de pequeno porte, o convênio ordinário, mantém o termo de parceria. Mas, no nosso entender, talvez essa ideia, que é boa, do senador já fazendo essa divisão, poderia ter ainda mais um aprofundamento para criar um termo específico para fazer essa regulação. Um terceiro ponto bastante importante é criar mecanismos nessa fase preparatória para o gestor público, né? Aqui o PL já tem algumas disposições, mas seria bastante importante aprofundar isso e fazer com que, efetivamente, as parcerias que são realizadas sejam realizadas com bastante planejamento. Um quarto ponto sobre o artigo 19 aqui do PL, que veda a parceria com a entidade que tenha prestação de contas pendente de apreciação. Na verdade, a gente compreende a ideia do projeto, e a ideia é boa, é não permitir que uma entidade que tenha prestação de contas pendente não acesse mais recursos públicos, mas, na verdade, tem um problema aqui, é que, da maneira como o artigo está, ele acaba punindo a entidade que entregou a prestação de contas. Na verdade, aqui poderia ser feita uma ressalva, né, ou uma colocação de um tempo, um prazo limite para a administração, para que ela analise a prestação de contas, porque senão o que pode acontecer é que a entidade entregou a prestação de contas, o Estado não analisou e, por ela estar há mais de um ano com a prestação de contas pendente, ela não possa acessar mais recursos por culpa do Estado e não por culpa dela. Um quinto ponto que chamaria a atenção é a questão de chamamento público como regra geral. Aqui é um ponto de bastante convergência com o que o governo federal tem pregado, né? Eu acho que é importante que o chamamento público seja a regra geral, e é importante também destacar quais seriam as exceções à questão do chamamento público. No projeto tem algumas, eu citaria algumas questões dos projetos de saúde, também dos programas de proteção à testemunha, e talvez alguma coisa relacionado aos programas que atendem públicos muito específicos, como quilombolas ou indígenas, que poderiam estar fora da questão do chamamento público como exceção. Mas, como regra geral, a ideia do chamamento público é, de fato, muito boa e está em absoluta convergência com o que o grupo e com o que o governo federal tem pregado. Tem um ponto, esse ponto 6 é um ponto bastante importante, que é sobre a questão da capacidade operacional e da contrapartida. Nos últimos anos, essa questão da capacidade operacional apareceu com mais força, tanto nos normativos do governo federal, quanto na pressão do parlamento, enfim, na pressão da própria sociedade, para que a capacidade operacional seja um dos critérios de recebimento de recursos públicos. A ideia é boa, não há nenhuma oposição em relação a isso. O problema é como definir essa capacidade operacional, porque nos regramentos que a gente tem hoje, boa parte do que se pede para que a entidade apresente de comprovação da sua capacidade operacional acaba na ponta, no limite, tendo que ser avaliada pelo próprio gestor. Enfim, na verdade, é um gestor, às vezes de ministérios diferentes, né, que acaba dizendo que uma entidade A, B ou C tem capacidade operacional ou não para realizar essa parceria. Isso tem dado margem a uma série de arbitrariedades e a uma série de opiniões diferentes, variando de órgão para órgão. Então, esse é um ponto que eu acho que o parlamento deveria olhar com bastante atenção, sob pena de você aprovar uma lei que tem uma boa intenção, que é você verificar a capacidade operacional, mas criar uma regra que depois, na sua execução, vai ser extremamente autoritária mesmo em relação a como se verifica essa capacidade operacional das entidades. A mesma coisa no tema dos critérios para julgamento, o tema da contrapartida. O PL prevê, inclusive, que quanto mais a contrapartida for oferecida, né, quanto maior a contrapartida, melhor a condição da entidade para acessar o recurso público. Isso, para os grandes convênios, para as grandes parcerias, pode ser uma coisa boa. Mas, de fato, se a gente quer atender a boa parte daquelas entidades que atuam direto na pobreza, a questão da contrapartida pode gerar uma injustiça grande. Na verdade, a nossa sugestão aqui seria que a contrapartida ficasse, como mesmo hoje, como está estabelecido na LDO, como facultativa para que o gestor avaliasse, se é o caso, diante de tal ou tal política, exigir uma contrapartida mais forte ou uma contrapartida mais fraca.
Sobre o subconvênio no convênio ordinário, né, que está ali na disposição do artigo 42.5 do PL do senador Aloysio Nunes. Na verdade, acho que a grande preocupação que a gente deve ter ao aprovar o projeto de lei Tá ligado. Agora sim. Fica à vontade. Vamos lá. Estou terminando, já mais 5 minutos aqui eu termino. Pode ficar à vontade. Sobre esse tema do subconvênio no convênio ordinário, eu acho que a forma como está no PL, ela já captou bem qual é o grande problema de algumas de nossas parcerias, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é que, às vezes, você tem uma grande entidade, ou uma entidade com um suporte muito maior, né, que tem uma atuação nacional, e que tem uma expertise em termos técnicos e de técnicos mesmo, de pessoal, muito grande para realizar determinada parceria, mas que ela efetivamente necessita também parcerizar na ponta com alguns outros parceiros para realizar o objeto do plano de trabalho. Acho que tem dois grandes exemplos. Eu já citei aqui a Pastoral, mas a gente poderia citar o exemplo da ASA, né, da Associação do Semiárido, que é responsável pela construção das cisternas. Muitas vezes a ASA ela não tem como uma entidade que tem no âmbito mais global, como operacionalizar a parceria na ponta, né? Às vezes dentro do semiárido nordestino ou em regiões inóspitas mesmo dentro do semiárido. Então, o que ela faz? Faz parte do trabalho dela uma parcerização com outras entidades que estão mais perto daquela população que precisa ser atendida. Esse é um tema que precisa ser regulado, que muitas vezes e às vezes com razão, os órgãos de controle veem algumas dessas subparcerias ou subconvênios como terceirização. De fato, o que precisa acontecer, na nossa opinião, é que essa parceria, né, essa parceria dupla, seja prevista no plano de trabalho e que a entidade que está parcerizando na ponta também seja submetida às mesmas regras do que a entidade maior, né? As mesmas regras assim, de tempo de existência ou de capacidade operacional mínima para realizar a parceria. Ou seja, o que é importante destacar aqui é que é preciso regular esse tema da atuação em rede das entidades e é preciso fazer com que, permitindo essa atuação em rede, não se abra uma brecha, né, que existe hoje, inclusive por falta de normativa, para que se tenha a terceirização do serviço. O ponto 8, talvez aqui seja um ponto principal, e eu peço muita atenção sobre esse ponto, viu, senador, porque esse, de fato, é o que, no nosso diagnóstico, tem atingido as entidades com mais frequência, é a questão de pagamento de pessoal, despesas administrativas e tributos. Aqui a gente queria saudar a iniciativa do PL do senador Aloysio, porque o artigo 50 eu acho que é bastante completo e bastante preciso no que se precisa fazer para efetivamente eliminar as divergências e a confusão que se estabeleceu em torno desse tema, né? O pagamento de pessoal, das despesas administrativas, dos tributos, hoje é um tema que gera muita confusão, muita divergência de opiniões dentro do governo, precisa ser regulado, e a forma como ele está regulado pelo PL é uma forma boa. Tem algumas outras coisas que poderiam ser incluídas, alguns critérios jurisprudenciais do próprio TCU e dos órgãos de controle que limitariam, né, que fariam alguns limites, mas esse é um ponto bastante importante que o PL do senador Aloysio se destaca na qualidade apresentada nesse ponto. Faria um ponto de atenção no ponto 9, aqui no cadastro de entidades. Na verdade, já existem diversos cadastros, né? O PL está criando mais um com uma boa intenção, que seria de unificar, mas o próprio SICONV hoje, das entidades que recebem recurso público, ele já é um cadastro de entidades, né? Se a gente criasse um outro cadastro para além do SICONV, a gente poderia estar gerando mais uma obrigação adicional para as entidades. Em termos de transparência, acho que o SICONV abarca boa parte das preocupações que surgiram das CPIs, enfim, e dos próprios órgãos de controle.
Sobre o tema da capacitação para gestores públicos e privados, eu acho que é importante, o PL toca nesse assunto, e é importante que, em convergência, o governo federal e a legislação criem mecanismos de uma capacitação para os gestores, tanto para os gestores da administração quanto para as entidades da sociedade civil. A gente, no nosso trabalho do grupo, a gente chegou à conclusão que boa parte, mesmo com todas as mudanças que aconteceram, o governo federal não tinha, e agora começou a ter já esse ano, um programa de capacitação mais forte, mais incisivo, para que também as entidades da sociedade civil possam participar da qualificação e entendam, enfim, e dialoguem sobre as regras que estão sendo impostas para elas. O ponto 11, a questão da responsabilização do gestor público, né? Aqui é sempre um ponto polêmico, que acho que tem que ser tratado com cuidado, mas o que vale destacar aqui é que o que se poderia criar, isso acho que tem convergência até com várias áreas de governo, seria um limite. Primeiro, um tempo limite para a apresentação da prestação de contas, né, e para a avaliação da prestação de contas por parte do Estado, e o estabelecimento de regras mais simples e mais claras, como estão no projeto, poderiam permitir assim relações melhores, enfim, e você não teria que ter na ponta uma responsabilização tão forte do gestor público, sob pena, senador, de quanto mais se responsabiliza, maior a rejeição do gestor público à parceria, o que pode gerar um efeito não desejado, né? Acho que o efeito do projeto é que as parcerias sejam realizadas de uma maneira melhor. Bom, é o mesmo tema, né? Acho que já abarquei aqui a criação do capítulo sobre crimes e penas, eu acho que é a mesma coisa, acho que tem que ter uma ponderação. Vários dos crimes que estão previstos aqui já estão previstos em outras normativas, não saberia dizer se é efetivamente o caso de criar crimes e penas específicos nesse artigo dos 96 ao 99. Há um perigo aqui, né? Na verdade, o artigo está fazendo uma revogação do 116 da 8666, mas ele acho que acaba fazendo uma revogação também dos convênios para estados e municípios. Aqui acho que é um problema, talvez, de natureza técnica que a gente tenha que vir a esclarecer, que, na verdade, a ideia de criar um termo específico, né, de convênios específicos para a organização é boa, mas revogar o 116 não sei se é a melhor alternativa técnica. E, por fim, o projeto tem uma ausência que eu acho que a gente poderia suprir com algumas sugestões, que é de previsão de monitoramento e avaliação das parcerias, né, e a questão do estabelecimento desse prazo de prestação de contas. Com isso, senador, e aí já partindo para a parte final da minha apresentação, a gente sairia com esses comentários, enfim, com a aprovação do PL, a gente sairia de um cenário atual de insegurança jurídica e pouco planejamento por um cenário onde a gente teria um marco regulatório mais próprio e seguro e uma maior capacidade institucional para planejamento, gestão e acompanhamento das parcerias. Muito obrigado.